E olha, a Polícia Civil do Pilar instaurou um inquérito para investigar a morte de um animal que ocorreu em 28 de julho aqui em Maceió. A tutora desse cachorrinho procurou a polícia após a morte desse cão. Aí você deve estar perguntando, mas por quê? O que foi que houve? Segundo a tutora, ela teria, a cadelinha, que teria ingerido petiscos de uma marca divulgada nacionalmente há poucos dias, após algumas mortes de animais que os animais acabaram morrendo a nível nacional. Eu vou voltar ao vivo com o Alan Garcia, porque o que eu quero saber é o seguinte, o que é que a polícia diz sobre esse caso, Alan? Olha aí, como é que era o Chocolate, né, era o nome do cãozinho, que infelizmente comeu o petisco, ficou internado, lutou para sobreviver, mas infelizmente acabou não resistindo e morrendo, o que é uma pena, né, gente? Uma pena mesmo. Então, o Alan, isso é um risco muito grande, porque esses petiscos, inclusive, causaram muitos problemas em outras cidades também, né? Em outros estados, né? Fora Alagoas. E Alagoas agora volta com um caso como esse, o que assusta todos nós, não é isso? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para todo mundo. Exato, os primeiros casos começaram a aparecer no estado de Minas Gerais. E se ficar comprovado que o animal, que o cachorro da mulher que está aqui na delegacia, ficar comprovado que ele também morreu por causa dessa ração, este será o primeiro caso dentro dessa história, né? O mesmo caso que aconteceu em Minas. Aqui em Alagoas, esse será o primeiro caso. A gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo com o delegado Ronilson. A dona do animal que morreu está aqui do nosso lado. Ela prefere falar com a gente assim de costas, sem mostrar o rosto, né? Mas, por enquanto, a gente vai conversar com o delegado para entender um pouquinho dessa história. Delegado, boa tarde para o senhor. O que foi que aconteceu? O que é que o senhor já tem de informação? Colocando também as informações que existem lá de Minas Gerais e que já, talvez, mostre um caminho, né, de investigação por parte do senhor. É o seguinte, ela era proprietária de um animal de um ano e pouco. Esse animal passou a ter diarreia e vômito. Foi encaminhado a uma clínica, onde passou praticamente 15 dias internado. E no atestado de óbito do animal, identificou-se que ele teve uma infecção que causou hemorragia. Ao vivo não. Ao vivo. O que foi que aconteceu com ele? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ouvir ela primeiro, e aí a gente vem para a investigação. Vamos lá? Bom, como falei, né, ela vai se apresentar de costas e é claro que eu não vou citar o nome dela. O que foi que teu animal começou a sentir? Ele teve vômito no dia 15 de julho. Já estava com uma semana que ele estava ingerindo dos dois petiscos, né, o Everyday e o Dental Care. Ele ingeriu os dois e no dia 15, na sexta-feira, ele teve o primeiro vômito. Levei para o veterinário. Chegando lá, ele foi medicado e retornamos no outro dia com ele em jejum para fazer todo o exame. Os primeiros exames já deram que era intoxicação, porque ele estava com um problema renal e com as taxas dele já estavam bem alteradas e anemia. Só que ele era um animal que sempre fazia exames, sempre estava no veterinário e nunca tinha problema nenhum. Então, ele voltou para casa, piorou, foi interno. Ficou interno em uma clínica até a quinta-feira. Levei ele para casa para ver se ele se alimentava e ele não se alimentava. Ele piorou de novo, foi para Maceió, ficou interno lá e sendo acompanhado por uma nefrologista. Mas todo o exame que fazia, ele só estava piorando. Precisou de uma transfusão de sangue. Na segunda-feira ele fez uma transfusão de sangue, porque a anemia dele piorou muito. Ele fez uma transfusão de sangue. E de lá, ele foi encaminhado para outra clínica, porque ele precisava de uma UTI, o caso dele já estava muito avançado. Ele precisava de uma UTI, foi para outra clínica e lá ele veio a falecer. Com o atestado de óbito, fala que foi insuficiência renal aguda, né, e devido a uma intoxicação. Você já tentou contato com a empresa que fabrica esse produto? Não tentei, não. Ainda não. É a primeira vez que você deu esse tipo de ração para ele? Sim. Como eu moro no Pilar, então esse produto ele vem em Maceió. Eu vi lá em Maceió e comprei, né? E comecei a dar ele, foi quando ele adoeceu. Por isso que eu suspeito ser, quando eu vi a reportagem, no dia 1º, eu vi no Instagram o que estava acontecendo e quando eu fui olhar o petisco, era justamente o petisco que eu havia dado a ele. Por
obrigado, viu? Delegado, diante dessas coincidências, por enquanto, né, é assim que a gente tem que tratar, como é que faz? Verificado se o produto que ela forneceu ao animal está intoxicado ou não. Ela trouxe para cá, será encaminhado para a perícia que vai verificar se tem algum componente no alimento que causou a morte no animal. Há essa coincidência de no estado de Minas, também São Paulo e Goiás, relatos de que esse petisco causou morte em alguns animais. Tendo essa comprovação através de um laudo pericial do nosso Instituto de Criminalística, a gente vai ter a veracidade ou não da morte do animal. Nesses estados onde ficou comprovado a intoxicação, os produtos foram retirados das prateleiras, enfim, foram tirados de circulação. Já sabe dizer se o mesmo lote desse daqui é o mesmo lote dos produtos lá de Minas, São Paulo? Analisando as reportagens que saiu em circulação, os lotes que causaram morte nos animais naqueles estados foram tirados de circulação. No entanto, o lote vendido aqui à proprietária do animal não é o lote que foi tirado de circulação, ou seja, possa ser que ainda esteja circulando esse lote, mas não foi verificado se ele está contaminado ou não, porque essa situação a gente vai verificar agora através dessa perícia. E vale até ressaltar, se alguém utiliza dessa ração e teve algum animal que causou morte, que procure as delegacias para tomar as mesmas providências que a proprietária do chocolate tomou. Em quanto tempo essas perícias, delegado, vão ficar prontas para que a gente possa chegar ao resultado final, se está ou não contaminada esse produto? A gente está encaminhando hoje isso para a perícia, como é uma perícia que depende de laboratório, não sei como é que está a dinâmica do nosso Instituto Criminalística, mas eu acredito que eles vão seguir o trâmite normal, em torno de 15 dias a gente deve ter um laudo pericial com essa informação. Dando positivo, qual o posicionamento da polícia? Aí, nessa situação, a gente vai manter contato para que seja retirado de circulação ou até mesmo pela prudência dos órgãos que estão vendendo essa situação, seria de imediato já tirar, porque existe a suspeita. Se existe suspeita, já é uma situação de um alerta, mas comprovando a circulação tem que ser retirado de imediato. Não seria interessante saber a loja que ela comprou e já ter uma conversa para que a própria loja tenha essa iniciativa? Com certeza, tanto é que é os próximos passos da nossa investigação. Hoje a gente já está encaminhando material para a perícia, já foi formalizado o depoimento dela, ela já nos trouxe todo o material comprobatório da morte do animal, o atestado de óbito, o relatório clínico, e nessa situação agora resta manter os contatos com a empresa que vendeu e até com o próprio fabricante, bem como com a proprietária do estabelecimento que vende esse alimento. Você tem a foto dele aí para a gente mostrar? Vamos ver aqui o cachorrinho dela, o Wilson. O nome dele era Chocolate, né? Tem aí também, né? A gente mostrar aqui através do celular dela, mas a gente também já recebeu. Tá aqui. O nome dele, Chocolate. Quantos anos ele tinha? 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Você ganhou, comprou? Como é que foi? Eu comprei. Tá sentindo falta? Muita. Obrigado, tá? Wilson, é como o delegado colocou, né? Se alguém chegou a utilizar esse tipo de petisco em algum animal que porventura tenha morrido, né, coincidentemente, logo após essa alimentação, procure a delegacia para que a polícia possa colocar mais esses casos em investigação e poder acionar, né, a fabricante e as lojas que comercializam esse tipo de produto. Eu volto com você. Muito obrigado, Alain. Agradeço também ao doutor Ronilson, também a tutora do Cãozinho Chocolate, né, que acabou também passando por esse momento difícil e complicado. Você volta daqui a pouquinho. Olha, isso é um caso, o etilenoglicol. Etilenoglicol é o princípio ativo. Etilenoglicol é o princípio ativo desses produtos que coincidentemente acabaram causando muitos problemas e mortes de animais em outros estados. Aqui é o primeiro caso, que foi o caso do chocolate, que acabou de 1 ano e meio,
que infelizmente acabou então se intoxicando. Por isso que vai ser feita a primeira investigação aqui no estado de Alagoas. Nós já tivemos em Minas, tivemos no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, e é o mesmo princípio ativo que aconteceu no caso daquela cervejaria. Vocês lembram do caso daquela cervejaria que acabou matando algumas pessoas e causando sequelas terríveis para as pessoas que consumiram uma cerveja que tinha esse etilenoglicol, que é um princípio ativo, que é um anticongelante, que é utilizado nos produtos. Não se sabe se talvez pela grande quantidade que é colocada indevidamente, por algum equipamento, enfim, talvez robótico ou se qualquer manipulação talvez errada, não se sabe. Porém, que esse é um produto muito complicado e que tem causado muitos problemas e mortes, inclusive, em pessoas e animais. Então, nós vamos aguardar as investigações para saber se este lote que está aqui também, aqui em Alagoas, por isso que o delegado Dr. Ronilson, com muita prudência, imediatamente vai até o local onde vendeu esse produto, que a pessoa que está vendendo não sabe, enfim, para que ele seja retirado de circulação para evitar casos mais terríveis e com mortes também de outros animaizinhos que vão comer inocentemente esse petisco para os animais. Enfim, é o etilenoglicol. Esse é o princípio ativo que causou todo esse problema nesses produtos. Vamos continuar acompanhando. É uma informação exclusiva aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta, aqui na sua TV Pajuçara, uma informação importante para todo mundo ficar atento, literalmente, na hora de poder comprar produtos para os seus pets. Tá bom? Muito bem.